A gravidez é uma fase muito importante, muito envolvente e realmente ela contém vários elementos, né? É a preparação do quartinho, é pensar nisso, pensar naquilo, a família toda em volta dessa situação, mas a amamentação é muito, mas é muito importante. E é por isso que hoje a gente vai falar com uma especialista no assunto. Para conversar e te ajudar, trazer muitas dicas e informações, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Maria Raquel Garuti Yazbek. Difícil o nome, Yazbek. Ela é pediatra, gente, especializada em gastropediatria, tá? Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje, pra gente ajudar as mamães de casa, não só as mamães, mas todo mundo que tá envolvido com a palavra maternidade, que eu falo que a gente gera primeiro no coração, né? É bem isso. A tirar dúvidas e saber mais desse assunto tão importante. Obrigada. Obrigada, Giane, pelo convite. Obrigada a todos, tudo bem? Então, vamos começar nosso bate-papo, né? Bom, primeiro de tudo, eu queria saber o seguinte, doutora. A gente tem algumas perguntas aqui comigo, que a produção preparou, mas tem algumas pessoais que eu vou fazer pra você também, tá bom? Que momento da gravidez a mulher já deve se preparar para a amamentação? Porque a gente tem aquele negócio do bico seco que vai rachar, que não vai rachar, tem que passar alguma coisa, lanolina, não sei o que. Tem alguma preparação, não só nessa parte, mas também para ajudar, sei lá, de repente, fazer o leite ficar mais forte ou não? É mito? Como é que é essa preparação? Bom, é muita coisa aí que você pergunta de uma vez. A cabeça de mãe pensa assim, né? Então, um fervilhão de coisas. Então, aí você chegou ao ponto-chave. Primeira preparação da mulher é a cabeça. Então, para você se preparar para amamentar, você tem que estar pensando em amamentar. Se você quer, você vai ter que ler um pouco a respeito da amamentação, saber, né? E ir atrás mesmo para você se preparar psicologicamente, que amamentar não é fácil. Não é aquela coisa, vou dar um jeito facinho, igual passa na TV, num seriado. Não é tão fácil, né? Mas a gente vai ter que estar preparado psicologicamente e estruturalmente. A família envolve toda a amamentação. Certo. E a preparação do seio não é aquele mito de vou passar bucha, né? Nossa, passar não sei o que, ralar. Não, hoje em dia a gente já sabe com estudos comprovados que a gordura natural do nosso corpo faz com que a nossa mama fique hidratada, e isso já é a preparação dos seios. Então não tem nada que ficar passando um monte de coisa para preparar. Agora, doutora, depois de quanto tempo que nasce o bebê que começa a produção do leite? Então, a produção do leite mesmo, a gente tem algumas fases. A primeira fase do leite é chamada de colostro. Então, a descida do leite, né, que a gente chama de apojadura, ela vem em 3 a 5 dias. Então, no momento que a criança nasce, é importante o contato pele a pele, o calor da mãe, a mamada ser estimulada até na primeira hora de vida, em alguns lugares nas primeiras 3 horas, dependendo da estrutura do local. Mas é importante o contato rapidamente com a mãe para ter esse apego. Não é que vai mamar logo em seguida, aquela coisa, ele não pegou o peito no primeiro momento, vai atrapalhar? Não, mas é lógico que esse contato pele a pele vai fazer um diferencial. Mesmo porque, vamos combinar, gente, a criança acabou de nascer, a gente o que mais quer é ter ele pertinho com a gente, né? De ficar juntinho, já colocar logo, nem que não seja para mamar, mas para é o que eu falo, colocar aquela orelhinha escutando o nosso coração, que é o barulhinho que ele ouvia lá dentro. Estamos conversando, né? Sentir a respiraçãozinha dele no nosso rosto ali é bom demais, né? E assim, doutora, por exemplo, eu fiz cesárea e dizem que o corpo, quando a pessoa faz o parto normal, assim que contrai a musculatura, né, o útero, o leite desce. No caso da cesárea, no meu caso, eu tive uma complicação e não contraí, eu tive que tomar uma medicação. E aí lá na cidade onde eu tive o meu filho, em Piracicaba, tem o banco de leite. Então eu não conseguia amamentá-lo. Eu acabei procurando um banco de leite. Elas colocaram uma sondinha para incentivá-lo a mamar. Então a minha pergunta é, esse processo de descer o leite realmente demora por conta de tipos de parto ou não? Sim e não, né? A resposta é meio difícil. Lógico que no parto normal a gente tem todo o estímulo hormonal natural, né? Então a indicação do parto normal tem que ser bem colocada, a indicação da cesárea tem que ser bem colocada. Então tem riscos para as mulheres, alguns partos normais, tem risco para o bebê e tem a questão da cesárea também, que às vezes é desnecessária. A produção do hormônio que chama ocitocina faz a contração uterina e com isso ajuda a descida do leite, ela trabalha no eixo hipotálamo-hipófise e vai
descer o leite. E isso ajuda mais, porque para a contração do útero nasce o nenê. Nessa contração já vai aumentar a produção do leite. Quando você faz uma cesárea, ela é bem indicada, você está na preparação no tempo certo, também acontece então essa contração, porque automaticamente o corpo entendeu que saiu o neném, então ele precisa voltar ao normal. Demora um pouquinho mais, a gente fala que no máximo aí 48 horas, mas o colostro, o comecinho, tem pessoas que já sentem desde as 34, 32 semanas, então a sucção do bebê vai fazer esse estímulo ser mais rápido, por isso que é tão importante a proximidade da mãe com o bebê, e não tanto o tipo do parto que vai alterar. No seu caso, como você falou, você teve alguma complicação, então isso, o que foi feito, a gente chama de translactação, que é colocar o leite numa sondinha para que estimule a sucção, e com a sucção do nenê, estimule a tua produção hormonal. Então aí o seu corpo entendeu que ele precisa, o nenê sugava mais porque vinha leite, estimulava a sucção, estimulava a produção, você começou a produzir e parou a translactação. Uma outra questão, doutora, é sobre a amamentação. Eu amamentei, como eu falei, até quase 2 anos. E eu não amamentava em qualquer lugar. Às vezes até discutia um pouco com meu marido, gente. Porque ele falava, vai dar mamar aqui. Eu falei, meu filho tá com fome, eu dou mamar onde eu quero. E agora tem uma lei. Existe uma lei realmente nacional que se tornou obrigatória. A mulher pode amamentar a criança em qualquer lugar, lugar público. Queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre isso. No caso, a mãe deve realmente estar fazendo a livre demanda, estimulando a criança a mamar, independente do horário, do local, porque isso é importante para a criança e para a mãe. Com certeza, é muito importante, tanto para a criança quanto para a mãe, a livre demanda. Porque, assim, você come a hora que você quer. Por que a gente tem que colocar? Você come com um pano na cabeça? Não. Por que você vai pôr um pano no bebê a hora que está amamentando? Isso não é nenhum ato atentado ao pudor, nem nada disso. Então, a amamentação tem que ser um ato de amor, né? E a pessoa tem que ser respeitada, né? É lógico, tem pessoas que exageram, mas eu acho que não é bem assim. Então, temos que estimular a livre demanda, e o que é orientado tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria quanto pela Organização Mundial de Saúde, exclusivamente até os 6 meses. O leite materno é excelente, é o melhor alimento que existe para o seu bebê. Cada um tem o leite próprio para o seu filho. E até os 2 anos, ele também deve ser mantido, né? Então, assim, quando a mulher consegue manter, a gente sabe que tem um monte de coisas que atrapalham, na verdade, a gente tem que tentar estimular isso ao máximo, que é muito bom. Agora, virando a posição, vamos falar do neném. Quando ele vai tentar se alimentar, às vezes não consegue. Primeira coisa, no hospital, quando a gente tem o bebê, ele já vem fazer o tal do teste da linguinha. Fala um pouquinho pra mim disso, doutor. Bom, aí você pegou realmente no meu ponto. Esse teste da linguinha virou lei em 2014, se eu não estiver enganada, né, pela presidente então atual, a dona Dilma, né? E esse teste da linguinha foi colocado por uma fonoaudióloga, Roberta Martinelli. Ela é de Brotas, né? A Roberta, ela faz o teste, ela expande esse teste. Eu fiz o curso do teste da linguinha com ela, então eu fui atrás para saber. Por quê? Esse teste da linguinha, ele avalia o frênulo da língua. Quando as crianças têm um frênulo curto, ela tem risco de engasgo. O risco de engasgo, a criança engasgar no meio da mamada, dá um desespero para a mãe, né? E aí você tem o desmame precoce, porque a criança não vai mamar direito. Então, qual que é a indicação do teste da linguinha? É fazer o pique na língua, que a gente chama de pique erradamente, mas chama-se frenolectomia. Certo? E esse teste, ele é importante ser feito nas maternidades. Ela foi instituída que se você em 48 horas corrigir isso, você vai conseguir fazer uma amamentação melhor. Eu tive alguns casos de paciente que assim não fez, na época eu não tinha essa noção, eu fazia um teste mais ou menos com um exame físico geral e a criança se engasgava e vinha como encaminhada de refluxo, foi parar na UTI e quando a fono da UTI avaliou, fez a frenolectomia, a criança sarou. Então, eu falava assim, ele não tem refluxo, não é minha área, isso daqui não é refluxo, ele vem encaminhado de outro pediatra, eu falava, não é refluxo,
mas a gente não achava o porquê de tantos engasgos. E o teste da linguinha, né, como o próprio teste diz, é na língua. Ele não vai causar estresse na criança, ele não vai causar desconforto respiratório, ele não vai causar nada. Mesmo fazendo a frenolectomia, não é um procedimento invasivo, que você tem que ir num centro cirúrgico, nada. É uma membraninha muito simples que você consegue fazer assim, uma evolução muito boa. E não só falando em amamentação, mas também na questão da fala futuramente da criança, você já está prevenindo uma fala, uma língua presa para o futuro da criança. Tem crianças que essa Roberta faz em Brotas, e foi onde eu acompanhei o serviço dela, crianças mais velhas, de 14, 15 anos, e as mães contavam que não amamentou, não conseguiu amamentar 15 dias, que já foi por isso. Olha. Então ela tem um know-how muito bom disso. Com certeza. E assim, por isso que às vezes a mãe... o filho não pegou, às vezes ele não tá conseguindo fazer ele se alimentar, ele mamar. E esse negócio da pegada também é complexo, né, doutora? É uma das partes mais difíceis que a gente tem que trabalhar, e por isso que às vezes as pessoas têm pressa, assim, de ir embora do hospital. Eu falo, calma, vamos trabalhar na pega. Então uma pega adequada é onde vai prevenir as rachaduras, né, um erro de mamada, a falta de realmente amamentar. Você acabou de falar da palavra rachadura. O que a gente faz para amenizar isso? O que causa essa rachadura? Bom, o que causa é a pega errada. Então, o que a gente vê? A mãe vai embora rapidamente, pega só o bico. A hora que ele pega só o bico, ele faz as fissuras, as rachaduras. A mama pode ficar engurgitada porque ele não vai mamar o suficiente, né? E aí causa dor, desconforto. A pessoa já não quer mais amamentar porque aquilo não está sendo prazeroso. E amamentar tem que ser prazeroso, porque é bom para todo mundo amamentar, né? Pra mãe, principalmente, ali, né? Ela vai emagrecer. Você sabe que eu, doutora, até os 3 meses eu não gostava muito de amamentar, não. Eu sentia um desconforto muito grande, eu falo isso pras minhas amigas, eu me sentia incomodada. Quando o bebê foi crescendo, foi olhando, foi brincando, aí eu comecei a me envolver mais, aí começou a ficar maravilhoso, tanto que eu parei tarde, né? Mas no começo foi bem complicado. E aí é onde tá a situação da pega e da sucção, porque se ele pega errado, o negócio é desconfortável mesmo, como eu falei no começo, amamentar não é fácil, é uma questão assim da sua cabeça, de você tá falando assim, eu vou realmente amamentar, eu vou conseguir, porque é o que você falou, nos primeiros meses, não é assim nos primeiros dias, queria que fosse nos primeiros dias que todo mundo conseguiria, né? Mas é uma luta diária, então a pega, a correção da posição, né? Pega e posição da criança. Fala um pouquinho da posição da cabecinha. Né? Então, assim, a posição da cabeça da criança tem que estar, né? Começamos pela barriga, barriga com barriga. Aí você fala assim, nossa, mas a mãe tá com aquela barriga que ainda não voltou. Então, é um pouco desconfortável. A cabeça da criança tem que estar voltando. Aí todo mundo fala, mas a criança vai olhar para onde? Realmente, ela vai olhar para o olho da mãe, porque a hora que você está amamentando, ele está numa distância de 20 a 25 centímetros do seu olhar. E aí, a hora que ele começa realmente a sintonizar o olhar com o da mãe, fica muito prazeroso, porque ele sorri para a mãe, né? Vem aquele sorriso espontâneo com a boca cheia de leite, que faz as gracinhas. E aí fica bom. E a boca dele tem que estar, o lábio inferior evertido, né? Meio aberto, que a gente chama de boca de peixinho, para ele estar abracando, e realmente não é só o bico do peito, é toda a auréola. Doutora, a gente falou um pouquinho sobre amamentação livre demanda. Antigamente o pessoal, a cada 3 horas amamentava a criança. Hoje mudou. Como que é? Realmente, como você falou há pouco tempo, tem fome, tem que dar de mamar. O ideal no começo é sempre colocar em livre demanda, mas aí você vai estar avaliando o ganho de peso da criança, a disponibilidade, às vezes o tempo dessa mãe. Então, às vezes a gente pondera o que vale a pena. Preciso que essa mãe amamente, mas ela precisa trabalhar alguns horários. Então, você pode estipular. É lógico que uma amamentação em livre demanda vai ser mais eficaz, a criança vai estar ali à disposição. Mas hoje, no mundo moderno, todo mundo tem que voltar a trabalhar, né? E às vezes volta muito rápido. Então, se você começar a adequar os horários, igual a gente tem horário para almoçar, a gente tem horário para jantar, a gente tem horário de um lanchinho da tarde, a gente colocar uma adequação, a mãe consegue se programar nessa rotina para voltar a trabalhar. Imediatamente, eu não acho isso ideal, mas é um programa, né? Um e bom sempre senso. intercalando o seio?
Sim, sempre intercalando o seio para alta produtividade. E mesmo aquelas crianças mais gulosas, que mamam os 2 seios, a gente ainda assim intercala na volta por conta do leite, né? O leite anterior mais aguado, o leite posterior um pouco mais gorduroso, que fornece a saciedade. Então, quando a criança mama o leite posterior, ela está mais saciada, ela aguenta mais tempo, então, sem mamar. Certo. Agora, uma das principais dúvidas das nossas telespectadoras. Mito ou verdade, hein? Quando a gente come pimenta, chocolate, etc. O que a gente come realmente vai pro leite? Vai. É lógico que você tomar um guaraná não vai sair gases no leite, né? Mas o que acontece? Já foi visto em estudos, a partir das 12, 14 semanas de gravidez, então a preparação da amamentação vai desde a gravidez, né? Passa o sabor no líquido amniótico. Então ele está acostumado com aquele sabor. Eu já tive pacientes que comeu salada de tomate, uma coisa super saudável, inocente, a criança teve cólica. E uma outra que ficou com vontade de comer churros, e aí quando comeu a criança teve cólica. E aí qual que é o problema? O problema é que ela saiu fora da rotina dela. Então, porque eu falo, mantenha uma alimentação saudável, mantenha uma alimentação coerente com o que você sempre fez, não tenta dietas mirabolantes depois, ou exagera porque você está amamentando e vai perder peso, porque a amamentação perde peso, e agora querer descontar na alimentação. Então, realmente, essas coisas eu não indico, não. Na outra ponta fica a pergunta, e se a gente comer canjica, cerveja preta, aquelas coisas também, né, que a gente ouvia, isso também interfere na produção do leite? Interfere porque você vai estar gorda, né? Não interfere em nada na produção do leite. Na verdade, são mitos, né? O que acontece quando você come canjica, essas coisas, você acaba tomando mais líquido, né? Porque dá sede, alguma coisa assim, mas não tem relação nenhuma na produção do leite. Tem muita mãe que fala que às vezes amamenta o neném e o neném fica com dor de ouvido. Tem a ver a amamentação com dor de ouvido ou não? Não, a amamentação, na verdade, ela previne, né, otites, que são as infecções de ouvido e outras coisas. O que acontece é quando vai dar mamar deitado com mamadeira, com outras coisas que podem realmente levar à infecção de ouvido. A amamentação no seio materno não leva à infecção de ouvido. E para finalizar, eu queria saber só se aquele mito. Ai, meu leite é fraco, meu leite é forte, eu não tenho leite, meu leite é isso, meu leite é ralo. Não, é mito mesmo, né? O leite não é fraco, existe baixa produção. Existem pessoas que produzem menos e aí tem alguns fatores que levam à baixa produção, mas não existe leite fraco e não depende da tua alimentação. Senão eu falaria que as mulheres lá na África, que quase não têm alimentação, teriam leite fracos. As crianças ficam no peito até os 2 anos e ficam imunes, inclusive, contra vírus, né? Tipo HIV, outros vírus, por conta do leite materno, que é muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação, a gente adorou, são muitas as dúvidas, é um assunto assim muito amplo, a gente pincelou algumas coisinhas para poder tirar um pouquinho mais de informação e levar para as nossas telespectadoras, o pessoal que assiste o Amor de Mãe. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Imagina. Seja sempre bem-vinda aqui no Amor de Mãe. Obrigada a todos. Como chamam seus príncipes? Guilherme e Marina. Um casalzinho, gente. Parabéns, Deus abençoe. Também a sua menininha também é novinha, tem a idade do meu filho mais ou menos, né? O meu menino tem a idade do seu filho, fase 2, e a minha menina tem 10 meses. Lá, gente, um bebezinho de 10 meses, tá aqui linda, maravilhosa, viu? Doutora, obrigada, tá? Deus abençoe. À disposição, obrigada, gente.